Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Edson Lira. Sou tutor do SEAD da Universidade Federal do Piauí. Pertenço ao departamento de matemática. Então, hoje nós vamos ter a nossa segunda aula, que vai ser sobre equações diferenciais. Então, na nossa aula vai ser sobre equações diferenciais. Vamos saber nossos objetivos que a gente quer alcançar hoje. Vamos ter definição, classificação, ordem, grau e exemplos. Os objetivos: reconhecer uma equação diferencial. Identificar em uma equação diferencial a sua classificação, ordem e grau. Vamos definir. Definimos a equação diferencial como sendo toda equação cujas incógnitas são funções e que contém pelo menos uma derivada ou diferencial dessas funções. Então, a título de exemplo, y derivada 2 vezes menos y igual a zero. Se você se atentar e começar a pensar qual é a função que eu derivo ela 2 vezes, subtraio dela mesma e dá zero. Função exponencial. A função exponencial é elevada a x. Você deriva ela, dá ela mesma, menos ela, dá zero. Nosso segundo exemplo, dy dx igual a 2x. Derivada uma vez. Nosso terceiro exemplo, derivado 3 vezes, elevado a 3, menos 3 vezes ela, derivada 2 vezes, mais a própria função igual a e de x. Olha só, várias variáveis, nesse caso aqui 2 variáveis, derivada em relação a f, que foi derivado de f em relação a x, derivado de f 2 vezes em relação a x e a y, nessa ordem, que é igual à própria função f de x e y. Então, nesse caso aqui, eu já tenho uma função com várias variáveis. Classificar. Podemos classificar a equação diferencial como sendo ordinária ou parcial. Vamos iniciar pela parcial. Equações diferenciais parciais, ou EDPs, são equações com n variáveis independentes, x1, x2 até xn, e pode ser denotado de maneira genérica, como, olha aí a nossa gigante. Porque nesse caso tem que envolver as variáveis que pertencem a ela, a própria função, e poderá vir a função derivada uma vez em relação à primeira variável, até a última variável, pode vir derivada 2 vezes em relação à primeira variável. E olha as situações, 2 vezes em relação à primeira variável e em relação à segunda variável, e assim você sai combinando. Tá? Por igualdade, você vai ter uma função aqui, uma g, x1 até xn, que tem que envolver as variáveis da equação. Onde k, nosso casinho que está aqui, denota a ordem da derivada mais alta presente na equação, e a função de g é o termo da equação, que só depende das variáveis independentes. Só vai depender de quem? x1, x2, xn, que tiver lá presente. Equações diferenciais ordinárias, que vai ser o nosso objeto de estudo. São equações que apresentam uma variável x independente e y variável dependente. Muito bem. Então aqui, de maneira bem mais simples, para o nosso estudo, está bem tranquilo. Essa é a variável x, a função em relação a x, a derivada dela, a segunda derivada, a enésima derivada, igual a zero. Poderá ter, não obrigatoriamente nessa ordem, pode ter, como primeiro exemplo, só a segunda derivada e a própria função. Ordem. A ordem. Então, nesse caso da ordem, nós estamos falando agora aí de saber quantas vezes ela foi derivada. A ordem de uma equação diferencial é dada pelo maior número que indica a quantidade de vezes que a função foi derivada. A saber, olha só, y, esse n aqui não é expoente, esse n aqui indica exatamente quantas vezes essa função aqui ela foi derivada em relação a x, igual a um beta, que beta é uma função, e n é a ordem da equação diferencial. Entenda, quando vier assim, tá, entre parênteses, indicado dentro, você tem a ordem. O grau. O grau de uma equação diferencial é dado pelo maior valor do expoente a que está elevada a derivada de maior ordem contida na equação diferencial. Então você tem que localizar a ordem,
a maior ordem dentro da equação e ver qual é o expoente que está lá apresentando. Vejamos exemplos que são nossos anteriores. Vamos classificar, determinar a ordem e o grau das equações diferenciais indicadas no início do nosso estudo. Então nós temos então aqui a nossa primeira, é uma EDO, o que é aqui só está indicando que só tem uma variável da funçãozinha lá, tá? Se tiver mais duas, tem que vir apresentando quais são. Então aqui você tem, segunda ordem, e essa segunda ordem aqui está elevada a quanto? Está elevada a 1. Então é a EDO, segunda ordem do primeiro grau. O nosso segundo exemplo, aqui foi derivado uma vez só. Então aqui é de primeira ordem, está elevado a quanto? A 1 também. Então é EDO de primeira ordem de primeiro grau. Opa, olha essa daqui, que é bonita. Ordem 3, que aqui está indicando que foi derivado 3 vezes. Tá? Aqui 2 vezes. Aqui é a própria função, é igual a LX. Nesse caso aqui, como essa aqui é a maior ordem, você olha para quem é o expoente que está fora. É 3. Então é EDO. É de terceira ordem e é do terceiro grau. Opa, é DP. Por quê? Porque tem mais de uma variável envolvida. É de segunda ordem, porque aqui na primeira foi derivada em relação a x, depois derivada em relação a y. Tá? Segunda ordem de primeiro grau. Primeiro grau que aqui está elevado a 1. Outra situação que poderá vir a acontecer. A situação onde devemos reescrever a equação de modo que possamos identificar a ordem e o grau. Vejamos outra situação. Olha aí. Determine a ordem e o grau da equação diferencial. Olha só. Se você se atentar bem, você vê que esse termo diferencial aqui, indica que a função foi derivada 3 vezes. 3 vezes. Mesma estrutura. Em relação à ordem, a gente não tem muito o que pensar, é terceira ordem, mas o grau eu não sei. Então eu vou ter que fazer uma manipulação aí. Tenho que ajeitar essa equação diferencial. Então o que a gente vai fazer? Esse termo aqui, vamos dar um jeito de tirar ele daqui. Mas se ele está dividindo, só tem uma maneira de sair daqui. É sendo o quê? Multiplicado. Resolução. A nossa estratégia é multiplicarmos os mesmos. Por quem? Pelo termo que foi derivado 3 vezes. Olha aí, a nossa equação original, multiplicando cada termo que compõe a equação, pelo nosso termo que é derivado 3 vezes, aqui ele, está aqui novamente, e aqui. Observe que aqui está sozinho porque ele foi multiplicado por 1, depois do segundo método. Por primeiro método, no segundo método. Olha só. Então aqui, intuitivamente, esse aqui vai cancelar com esse. E aí você vai ter o produto desse aqui, vai ficar ao quadrado. Y, porque vai ficar sozinho o Y, esse aqui vai cancelar com este, repetindo. E esse aqui mantém ele lá. O que eu vou fazer? Trago esse rapaz para cá e mando a função para lá. Olha só como é que fica. X, derivado, terceira ordem, ao quadrado, menos, terceira ordem, igual a Y. Então aqui, quem é a ordem? Terceiro, como a gente já tinha identificado, mais o grau do expoente 2. Podemos afirmar que é terceira ordem e do segundo grau nossa EDO. Então, a gente conseguiu ver aqui, identificar quem é EDO, quem é DP, determinar o grau e a ordem. Pratique a paz e até a nossa próxima aula.